um pouco o desdobramento do estudo da semana passada, né? Que a semana passada a gente conversou sobre instinto e entrou em inteligência também, né? Inclusive a gente trouxe aquela passagem do livro de No Mundo Maior, que a gente vai repetir hoje aqui um pouco, mas é uma continuação, né, de tudo isso aí. Essa questão da inteligência humana junto com o instinto, que são características de desenvolvimento do espírito humano. Então, o objetivo de hoje é conceituar inteligência e intelecto, segundo a ciência e a doutrina espírita, e elaborar uma linha histórica que retrate a evolução da inteligência humana. A gente pensar enquanto espécie humana, como é que a gente chegou até aqui, né? Então, há uma certa colocação da linha do tempo aqui, historicamente, né? De todos os antepassados do homem, né? Que fomos os homens primitivos, né? Que fomos todos nós, né? Como tudo isso se deu, né? Então, inteligência, no sentido amplo, é a capacidade mental de raciocinar, planejar, resolver problemas, abstrair ideias, compreender ideias e linguagens e aprender. Isso é o que se denomina, conceitua de inteligência. Para a medicina, que tem um aspecto mais científico, né? Capacidade de compreender e fazer relações, de solucionar problemas e de se ajustar a novas situações. Então, isso é uma definição de inteligência, né? O que é ser inteligente? É ter uma disposição para aprender, um dinamismo persistente, criatividade nos métodos de aprendizado, né? de evolução. Então, são definições que todo mundo sabe o que é inteligência. Se a gente for conversar aqui um com o outro, no inconsciente, todos nós carregamos aqui uma definição do que é ser inteligente. Ah, fulano é inteligente, fulano deixa de ser inteligente. Então, é essa capacidade que a gente tem de raciocinar, de concatenar ideias, de refletir no passado, de entender as consequências do passado, pensar no presente, refletir no planejamento do futuro. É essa capacidade de concatenar ideias. Para a medicina e para a ciência, essa capacidade está no corpo. Está no corpo. Essa questão é que e a doutrina espírita nos coloca que, enquanto espíritos, o espírito é quem traz essa capacidade e que ela evolui ao longo de diversas existências, né? Então, essa que é a perspectiva, não é? Doutrina espírita, ciência, do que a gente vai tentando entender, né? Intelecto, segundo a medicina, é a função cerebral ou mental que viabiliza a manifestação da inteligência. São coisas diferentes, intelecto e inteligência. Embora a gente, às vezes, utilize da mesma forma, mas são conceitos diferentes. Intelecto é o ambiente, que é a função cerebral para poder viabilizar a manifestação da inteligência. Segundo o Livro dos Espíritos, espírito é o princípio inteligente do universo. A gente já estudou isso aqui algumas vezes. Existe Deus, o elemento material, o elemento espiritual. Então, o espírito é o princípio inteligente do universo individualizado. Inteligência é um atributo essencial do espírito. Um e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Então, a gente pode dizer que o espírito é um elemento inteligente do universo. Então, a inteligência está no espírito, dá para a gente dizer que é a mesma coisa. O espírito é a parte inteligente, o corpo é a parte material. Então, a gente vai caminhando por aí, vai se entendendo por aí, não é? Intelecto é a função cerebral, a possibilidade de conhecer, aprender pela inteligência. Inteligência é a faculdade de pensar, faculdade pensante do espírito. Então, para nós espíritas, a faculdade de pensar, ela está no espírito, enquanto no corpo ela se manifesta no cérebro. Para a ciência, ela acha que a matriz do pensamento é o cérebro.
porque ela não tem essa perspectiva de que o espírito é que impulsiona o cérebro, que é a máquina de pensar. Diga aí. É porque, na verdade, Rita, essa perspectiva da gente enxergar na vida muito mais do que o corpo, ela se materializa e ela se internaliza dentro de nós com os conceitos espíritas. Né? Para muita gente, isso não é verdade. Para muita gente, aquilo ali acabou, e morreu, acabou. Muita gente é desse jeito. Né? Inclusive, ainda ontem eu estava conversando com um espírito numa reunião mediúnica que ele achava que ele era pó, aquela expressão do pó viemos, ao pó voltaremos, foi tão forte na concepção dele que quando ele desencarnou, ele plasmou-se pó. Então ele se sentia pó. Então, conversando com ele, ele não se sentia nada, ele era um pó. Isso aqui acabou tudo, acabou a minha vida, as minhas relações, os meus amores, o meu poder, o meu prestígio, o meu dinheiro, acabou tudo, eu sou pó. É isso que eu me resumo. Ou seja, a perspectiva de muitos ainda é essa. Aí foi que eu disse, e seus amores? Onde estão? Isso que você está dizendo. Para onde foram? Então, eu comecei a ir por esse lado e, de repente, ele estava na presença de alguns afetos. E ele se surpreendeu. Porque, puxa vida, eu cheguei aqui achando que era pó. E hoje estou sendo revelado que a vida é muito mais do que isso. Então, esta capacidade de pensar está no espírito, para nós espíritas. Né? Para a ciência, está no cérebro. Esse é o ponto aí, né? E o cérebro é material. Quando morre, acaba. Esse é o ponto, né? O intelecto, segundo a medicina, é a função cerebral. Consciente, já passou por isso, né? Então, vamos lá. Inteligência e instinto. No Livro dos Espíritos, inteligência é atributo do princípio vital. Ele pergunta, a inteligência é atributo do princípio vital? Resposta, não. Pois que as plantas vivem e não pensam. As plantas têm vida, porque ela é alimentada pelo princípio vital, mas ela não pensa. Só tem vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto o corpo pode viver sem inteligência. Mas a inteligência, só por meio dos órgãos materiais, pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para que esta possa expressar a inteligência. No estudo de sábado, quando a gente estava falando sobre a influência dos espíritos nos fenômenos da natureza, a gente passou por uma citação que dizia que Deus não pode atuar diretamente na matéria. Então, ele precisa de inúmeros agentes para que a inteligência de suas leis se manifeste. Então, é o que está sendo dito aqui. A inteligência, só por meio dos órgãos materiais, pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para que esta possa expressar a inteligência. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de sua existência e de sua individualidade, assim como os meios de se estabelecerem relações
com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. A gente vai ver a evolução do homem para chegar nessa condição, né? Pois não? Penso, logo existo. Você cria um mundo para você. Sim. A gente estudando aqui, nesse espiritismo secular, dá a possibilidade de uma vida, né? Dá a possibilidade. Quando a gente sair daqui, a gente vai entender aonde está, porque criando um certo poder, aquele momento. São informações, né, que você vai adquirindo. Se você não acredita em nada, você vai sair e vai ver o quê? A perspectiva do nada, né? Aí, então, é quando vem os pessoas que já têm para poder ajudar, para poder trazer. Vai esclarecer, né? É isso mesmo. E a gente aqui está tendo a oportunidade de tomar conhecimento de muita coisa que acontece no porvir agora, com o depoimento de muitos espíritos que nos relatam o que acontece, né? Então, essa é uma vantagem, em tese, né? Porque a gente não vai se surpreender. Deveria não se surpreender, né? Mas porque a gente vai tendo acesso à informação. Qual a fonte da inteligência? Já o dissemos, a inteligência universal. Poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material. Isso não basta de simples comparação, porém inexata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui sua individualidade moral. Ademais, como sabeis, há coisas que ao homem não é dado penetrar, e esta, por enquanto, é desse mundo. Ou seja, são coisas que a gente já vem estudando aqui, repetindo isso exaustivamente, que o homem não pode saber tudo, porque nos faltam capacidades científicas, intelectuais de compreender, né? Mas inteligência é um processo de individualização do nosso princípio inteligente. Então, cada um de nós aqui tivemos jornadas completamente diferentes. Então, os mecanismos da inteligência do espírito, que é você, que sou eu, que é João, que é Rita, que é Sônia, que somos todos nós, são diferentes, porque é individualizado. É por isso que tem gente que nunca estudou lá de novo. E é tão inteligente. Eu como educador, é muito observado, né? Ele que estudou, a gente já sabe que já veio muito para aquilo. Aí é inteligente que estudou, mas tem gente que não estudou nada, mas é altamente inteligente. Aí é a sabedoria e o conhecimento científico, né? Tem gente que tem sabedoria. A sabedoria é do mundo prático. Tem gente que tem a sabedoria do mundo prático. Por exemplo, você vai conversar com um caboclo do sertão, ele diz cada coisa que é a sabedoria da vida, que ele não aprendeu nas bancas escolares. Ele não aprendeu na ciência, mas ele aprendeu na vida. Então, são espíritos de sabedoria, né? Aqui no Cibina, fica na praia, e tanto ele está todo dia na praia lidando com os turistas, fala um inglês fluentemente. Não é só por isso. É um espírito que já conhecia o inglês e que já... Para nós espíritas, a gente acaba sempre pensando no espírito. E de onde vem essa característica, né? Porque não pode nascer no berço. É algo que, né? São dons que o espírito já tinha, né? Já veio com o chip programado. Grandes empresários, e está muito empregos, grandes empresários. Porque tem a sabedoria. Não tem o conhecimento científico, mas tem a sabedoria, né? Tem o tino, tem o discernimento, tem a capacidade de raciocinar, planejar, evoluir. Então, enquanto outros estudam aí. A evolução da inteligência segundo o Espiritismo. O processo evolutivo é gradual. A nossa evolução é gradual. A inteligência propriamente dita começa quando você passa a emitir pensamentos contínuos com a humanização do princípio inteligente, aquela história do princípio inteligente. Mas a capacidade intelectual se desenvolve com a aquisição de conhecimento.
é aquilo que a senhora colocava. A capacidade intelectual se desenvolve com a aquisição de conhecimento. O que a gente está fazendo aqui é adquirindo conhecimento, é aquisição de conhecimento. Então, a gente vai se tornando sábios. Por quê? Porque vai acumulando conhecimentos. Quando você lê, quando você estuda, quando você ouve palestras, quando você está presente em seminários, tudo isso é aquisição de conhecimentos, que você vai formando o seu intelecto, né? E a partir dessa base, você raciocina com os elementos que você tem. Com a base que você vai formando, não é? Estas conquistas são arquivadas na memória integral do espírito, o idioma que você acabou de mencionar. As conquistas são arquivadas na memória integral do espírito, sob a ação do perispírito, que igualmente evolui. Então, quanto mais o espírito vive, mais encarnações ele tem, mais conhecimento ele acumula. E então é mais fácil ele acessar uma informação ou outra, porque ele tem já aquilo no seu arcabouço, nos seus arquétipos, digamos assim. Essa geração nova que está dessas crianças que estão chegando, especializadas nessa máxima de inteligência, que vamos dizer para né? O que é isso? São espíritos. Nós entendi, né? Essa construção de pensamento contínuo, mas vamos citar que o doutor, que é o mais falado hoje em dia, do Davi, né? Neurologista lá. Cardiologista mirim. De onde veio aquilo? Veja, Rita, a gente já entendeu aqui a sua dúvida em relação às crianças que estão aí e que surgem com brilhantismos de raciocínio, de ideias, de intelecto, que a distância dele do berço até aquela idade não é suficiente para demonstrar aquela capacidade que ele tem. Não é isso? De onde vem isso? Para nós espíritas, a gente sabe que a Terra está passando por um processo de transição planetária. Então, num processo de transição planetária, muitas almas vindas de paragens mais elevadas estão reencarnando para auxiliar a Terra num processo de evolução. Então, são espíritos mais vivenciados e experientes, que já passaram por outras experiências encarnatórias e que acumularam conhecimentos, que estão encarnados e que apenas se manifestam no corpo de uma criança. Mas o que está no corpo da criança é um espírito velho, antigo, preparado, evoluído. Então, mas essa é a explicação da doutrina espírita. Porque o corpo não é o espírito. Quando o espírito entra no corpo para manifestar-se na encarnação, ele vai intelectualizar a matéria. Mas aquela intelectualização daquela matéria que ele tem é mais evoluída, porque ele já viveu. Eu não sei de que planeta ele está vindo. Eu não sei quem é aquela alma. Talvez por trás de uma alma daquela seja um cientista, seja um músico, seja um artista já muito preparado, com muitas aquisições. Então, aquela inteligência ela se manifesta no corpo infantil, mas é uma alma evoluída. É uma alma milenar, muito mais evoluída do que outros adultos. Esse é o ponto. Tem muitos. Então, entre a terra e o céu, esclarece a respeito André Luiz. Assim como um aperfeiçoado veículo físico, o corpo do homem, nasceu das formas primárias da natureza, o corpo espiritual foi iniciado também nos princípios rudimentares da inteligência. É necessário não confundir a semente com a árvore, ou a criança com o adulto, embora surjam na mesma paisagem da vida. O instrumento perispírito do selvagem deve ser classificado como protoforma humana, extremamente condensado pela sua integração com a matéria mais densa. Esta, para o organismo aprimorado dos espíritos, algo enobrecidos, como um macaco antropomorfo está para o homem,
bem posto nas cidades modernas. Ou seja, o perispírito de um selvagem está para o perispírito de um sábio da mesma forma que um macaco está para um homem bem posto na cidade moderna. O perispírito de cada um ele é mais evoluído ou mais denso conforme a capacidade evolutiva de cada ser. Quanto mais evoluído for o espírito, mais sutil é o seu perispírito. Quanto mais denso for o perispírito, mais atrasado é esse espírito. É por isso que nas reuniões mediúnicas a gente precisa do concurso de médiuns humanos encarnados, porque fornecem substâncias humanas densas para auxiliar espíritos que ainda estão em regiões mais densas. Por isso que precisam da gente, porque eles só conseguem ajudar aquelas almas naquela condição usando esta substância que os médiuns encarnados fornecem. Entenderam? Em criaturas dessa espécie, a vida moral está começando a aparecer e o perispírito nelas ainda se encontra enormemente pastoso, denso, né? Em criaturas primitivas, que ele está falando aqui, né? Por esse motivo, permanecerão muito tempo na escola da experiência, muitas encarnações, como um bloco de pedra rude sob marteladas, antes de oferecer de si mesmo a obra-prima. Despenderão séculos e séculos para se refazerem, usando múltiplas formas, de modo a conquistarem as qualidades superiores, que, em lhes sutilizando a organização, lhes conferirão novas possibilidades de crescimento consciencial. O instinto e a inteligência, pouco a pouco, se transformam em conhecimento e responsabilidade, e semelhante renovação outorga ao ser mais avançados equipamentos de manifestação. Ou seja, estamos sempre em evolução. Esta nossa alma é um princípio inteligente que vem se individualizando ao longo de muitas encarnações. A gente vai adquirindo todas essas capacidades intelectuais, né, dos nossos espíritos. Para a doutrina espírita, a inteligência humana começa a ser percebida nos hominídeos, condição adquirida depois de longa jornada do princípio inteligente nos reinos inferiores da natureza. A gente falou aqui sábado sobre os elementais, os espíritos que atuam na natureza. São espíritos em processo de individualização do seu princípio inteligente. Muitos deles ainda não raciocinam, não têm intelecto, porque eles estão numa transição do reino vegetal para o reino hominal. Ou seja, tem muita coisa que a gente ainda não consegue compreender. Hein? Isso. A construção da inteligência foi lenta e laboriosa, iniciada a partir do momento em que o princípio espiritual inteligente uniu-se ao princípio material, cuja caminhada evolutiva foi assim sabiamente sintetizada por Leon Denis. Na planta, a inteligência dormita. No animal, sonha. Só no homem, acorda. Conhece-se, possui-se e torna-se consciente. A partir daí, o progresso de alguma sorte fatal nas formas inferiores só se pode realizar pelo acordo da vontade humana com as leis eternas. Ou seja, a gente só progride a partir da aplicação do nosso livre-arbítrio com as leis eternas. Né? Então, alegremos-nos todos nós, já somos espíritos há muito tempo. Né? Então, todos nós que estamos aqui já passamos por toda essa viagem de milhões de anos, né? Porque o princípio inteligente que habita cada um de nós e que se tornou espírito, milhões de anos foram necessários para que a gente chegasse aqui, né? E fôssemos individuais. Rita, Sônia,
Marina, todos nós. Temos a individualização do nosso princípio inteligente e nos tornamos o que somos hoje. Né? E estamos adquirindo conhecimento para continuar a nossa escalada evolutiva. Ela vai caminhando por um processo de individualização. Isso, é Leon Denis. Está aprendendo nos reinos da natureza. A inteligência vai se aprendendo, vai depurando-se, vai individualizando-se. Só no homem ela individualiza-se, torna-se consciente, possui-se, conhece-se, desperta e anda. Esse é o evoluir, é onde a gente está. E a partir desse momento, só a partir do livre-arbítrio. Porque antes há um determinismo fatal. Evolui-se de todo jeito. Mas a partir da hora que chega a ser humano, é com o seu livre-arbítrio. A faixa de livre-arbítrio de cada um é que vai determinando a sua evolução. O seu direito de escolher o bem e o mal. Entenderam? Os seres humanos pertencem ao grupo de mamíferos chamados primatas. Homem primata, né? Que atualmente contam mais de 230 espécies. Lêmures, taços, macacos e os grandes símios. Isso é um gênero. É o grupo a que pertencemos, né? Derivam de uma ramificação evolutiva de um grupo de símios ocorrida cerca de 6 milhões de anos atrás, na África. Os novos hominídeos apresentavam características únicas que os distinguiam dos demais. Caninos reduzidos e bipedalismo, andar sobre 2 pés e dentes menores. Os novos humanos, né? Os novos hominídeos. Desse ponto em diante, desencadeiam acontecimentos sucessivos que definem marcos de desenvolvimento na inteligência do homem, apresentados resumidamente em seguida. Acredita-se hoje, a ciência de hoje, nos diz que o hominídeo, que deu origem direta ao homem contemporâneo, é mais parecido com este, apareceu pela primeira vez no continente africano cerca de 150 mil anos atrás. E, a partir desta localidade, espalhou-se pelo planeta, sendo que a chegada ao continente americano é aceita pela comunidade científica como um dos seus últimos estágios de migração há 12, 15 mil anos atrás. Ou seja, a gente chegou nos continentes americanos. Na África, chegou-se mais ou menos 150 mil anos. Ou seja, o corpo que receberia o nosso espírito. Está lembrado o que ele disse aqui, ó, André Luiz? Assim como o aperfeiçoado veículo físico do homem nasceu das formas primárias da natureza, o corpo espiritual foi iniciado também dos princípios rudimentares da inteligência. A casa da encarnação, que é o corpo, também evoluiu para que o espírito pudesse habitá-lo. Então, aqui ele está falando da evolução das formas humanas que hoje nós utilizamos para os nossos espíritos. Estas formas humanas que hoje nós utilizamos faz parte do grupo dos primatas. Derivam de uma ramificação evolutiva de um grupo de símios ocorrida cerca de 6 milhões de anos atrás, na África. Né? E os novos hominídeos evoluíram enquanto corpo e enquanto inteligência, espírito, apresentavam características únicas que os distinguiam dos demais, caninos reduzidos e bipedalismo. Chegaram na África mais ou menos há 150 mil anos atrás. Chegaram nas Américas 15, 12 mil anos atrás. É o que a ciência diz. Como é que ele diz isso? Pelos fósseis, pelo que ele encontra, por todas as evidências científicas que a ciência vai comprovando. Ok? Então, está aqui a linha do tempo. 6 milhões de anos atrás.
os símios, caninos reduzidos e bipedalismo. A gente sai dessa escalada aqui. 3 milhões de anos atrás, australopithecus, é como eram chamados esses homens, né? Os homens das cavernas, né? 2,3 milhões de anos atrás, Homo habilis, habilidade manual, ou seja, o corpo vai evoluindo e o espírito também, não é? 2 milhões de anos atrás, Homo erectus, o Pithecanthropus erectus, descoberta do fogo, a linguagem. 400 mil anos atrás, o homem de Neandertal, ou seja, a sociabilização, são as características que essas raças vão começando a desenvolver enquanto espíritos. Há 150 mil anos atrás, chegamos na África. Há 12 mil anos atrás, chegamos nas Américas. O Homo sapiens, o homem de Cro-Magnon, a cultura e a civilização. Ou seja, é a escalada evolutiva que nós carregamos, né? Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, você vê que a gente vai desenvergando e vai caminhando, né? E aqui o Homo sapiens, caminhamos, né? Australopithecus, características, coluna elevada e bipedalismo, diferencia o homem, avanços para a sobrevivência, mudanças anatômicas, o osso pélvico mais amplo e côncavo, ângulo das pernas e posição dos joelhos adaptados, dedos dos pés mais curtos e menos flexíveis que o dos símios, coluna em forma de S. São características desse homem desse tempo. Esse aqui é o de 6 milhões de anos atrás, né? Não, esse aqui é o de 3 milhões de anos atrás. Homo habilis, surgimento do gênero Homo, habilidades excepcionais, criar e usar ferramentas, expressivo avanço da inteligência, não se sabe como isso ocorreu, a necessidade de desenvolver a inteligência. Ou seja, esse homem habilis já é o de 2,3 milhões de anos atrás, um dia desse. Ou seja, a inteligência já vai evoluindo no formato destes corpos, né? O Homo erectus, o Pithecanthropus erectus, construção de ferramentas mais elaboradas e diversificadas, descoberta e utilização do fogo, superioridade sobre os outros animais e melhores condições de sobrevivência, conquista de linguagem e sinal inequívoco de inteligência. Ou seja, gente, a espécie humana evolui. A inteligência na espécie humana ela evolui. O homem torna-se melhor porque descobre formas e mecanismos de evoluir. O animal não tem essa inteligência. Por quê? Porque o cavalo é sempre o cavalo, desde que foi criado o cavalo. Estão entendendo, gente, a diferença? O animal não evolui enquanto espécie. O cavalo de 10 mil anos atrás continua fazendo as mesmas coisas do cavalo de hoje. O homem de 10 mil anos atrás continua fazendo as mesmas coisas do homem de 10 mil anos atrás? Não, porque o homem tem inteligência. E esta inteligência no homem, ela depura-se. Estão entendendo? Depura-se, ela evolui, ela cresce. Estão entendendo? Mas claro. Tu tá vendo os meninos chegar, não? Evoluir é para o bem. Não, evoluir é sempre para o bem. Evoluir é sempre para o bem. O homem de Neandertal, nosso Adão genético, viveu na era glacial, hábil caçador, construiu as primeiras cabanas, prestava assistência aos doentes e fazia funerais. Já era uma característica de evolução. Mudanças de comportamento, novas competências, novas aprendizagens, né? Ou seja, estamos a caminho, né? E o Homo sapiens, o homem de Cro-Magnon, um animal cultural, manifestações artísticas, as artes rupestres, que são encontradas em muitas cavernas por aí, né? A socialização, vivia em grupos nas grutas e cercanias, em clãs e tribos, é antecessor do Homo sapiens sapiens, que é o que nós somos hoje. Ok, gente? Está aí a nossa jornada evolutiva de 6 milhões de anos atrás para cá, né? Conhecimentos atuais rapidamente.
René Descartes, no século XVI, disse que a inteligência é a capacidade de raciocinar, tendo por base a memória, a história do intelecto, né? A inteligência é a cognição. Piaget já nos traz a função lógico-matemática, a linguagem, né? Jean Piaget, né? E tem 3 corolários aqui que a gente vai discutir aqui, que tem uns que vocês não vão gostar muito, não. Que a inteligência é hereditária, o outro é que o homem é mais inteligente do que a mulher, vê que confusão. É possível medir o nível de inteligência, QI, né? Então, são corolários, que a ciência vai descobrindo essas coisas e vai criando as teorias, né? Aí vamos discutir os corolários. O primeiro, a inteligência hereditária. É verdade isso? Genética e biologia molecular descartam a ideia. Inteligência se constrói pelo processo educativo adequado. O comportamento decorre da interação indivíduo-meio, segundo Piaget. Ou seja, a ciência já vai constatando tudo isso. A inteligência é a capacidade de adaptação às situações novas, né? Então, esse primeiro corolário está descartado. A inteligência não é hereditária, ela é construída, desenvolvida a partir do processo de interações, né? O homem é mais inteligente que a mulher. Repara. Decorre da interpretação equivocada, isso decorre da interpretação equivocada da teoria de Darwin, evolução das espécies. Cada membro de uma mesma espécie difere dos demais. Capacidade da inteligência independe de sexo, depende dos estímulos e experiências. A psicologia do século XX fala das diferenças individuais. Então, isso não existe, isso não procede, né? E o último é que a inteligência pode ser medida. Os testes de QI só medem a capacidade cognitiva e de forma generalizada. Surgiram na China no século V e começaram a ser utilizados cientificamente na França a partir do século XX. Alfred Binet e Theodore Simon na escala Binet-Simon, né? E o QI foi esse cidadão aqui, Wilhelm Stern, a idade mental, a idade cronológica, né? O teste de QI. São níveis de medições de inteligência, né? Ainda são usados mais nas empresas, testes mais nas empresas. Madison Terman propôs um QI vezes 100, um QI maior do que 140 é genial, né? Atinge a genialidade. QI entre 50 e 69 é um raciocínio lerdo. Isso aqui é uma escala. Você divide a idade, como ele diz aqui, ó, a idade mental com a idade cronológica. Você tem uma idade mental, você tem uma idade cronológica de 10 anos e você tem uma idade mental de 14 anos. Então, quando você divide 14 por 10, vai dar 1,4. Quando você multiplica por 100, vai dar 140. Então, uma criança de 10 anos que tem uma idade mental de 14 anos, ele tem um QI mais elevado. Isso aqui é o teste, estão entendendo? Não. Ou seja, e se você tem uma idade física menor do que uma idade mental, você tem um QI abaixo de 100. Então, é um raciocínio lerdo e lento. É por isso que diz a criança retardada. Retardada por quê? É o raciocínio que é retardado. Entenderam? Essa é a medição do consciente de inteligência, né? Essa escala atual é a escala de inteligência para crianças, escala performática. Acima de 127, superdotação, abaixo de 20, debilidade profunda. Não são essas escalas aí, ou seja, o corpo avança, mas o intelecto fica. Então você tem uma debilidade. Entendeu? Compreenderam ou não? Aí, conceitos atuais de inteligência, que fala eu vou fundamentalmente trazer aqui essa questão de Gardner, que fala das teorias das inteligências múltiplas, que a ciência já vai evoluindo para isso. Quando fala de 7 tipos de inteligência lógico-matemática, inteligência linguística, inteligência espacial, inteligência musical, inteligência cinemática, intrapessoal e interpessoal. Ou seja, você já vai caracterizando várias situações para a inteligência, não é? Recentemente acrescentou inteligência naturalista e inteligência existencial. Goleman trouxe um livro recente que fala sobre inteligência emocional.
né, o coeficiente de inteligência emocional afirma que esta inteligência é pelo menos tão importante quanto a perspectiva mais tradicional da inteligência. Ou seja, emocionalmente, você pode estar tão afetado que você não consegue fazer nada. Você trava, né? É o coeficiente emocional. É a capacidade de interagir em relação e de reagir em relação ao meio. Você tem essa capacidade de inteligência emocional. E tem mais uma. Zohar agora trouxe, é um psiquiatra, propõe mais um tipo de inteligência, a inteligência espiritual. Em livro homônimo, na obra demonstra que o ser humano possui no cérebro o ponto de Deus, uma área que seria responsável pelas experiências espirituais das pessoas. Ou seja, já vai chegando, né? A ciência vai chegando, vai evoluindo, vai criando esse leque do que nós somos, né? Emmanuel diz o seguinte: em verdade, o homem inteligente não é aquele que apenas calcula, mas sim o que transfunde o próprio raciocínio em emoção para compreender a vida e sublimá-la. Podendo senhorear as riquezas do mundo, abstém-se do excesso para viver com simplicidade, sem desrespeitar as necessidades alheias. Guardando o conhecimento superior, não se encastela no orgulho, mas aproxima-se do ignorante para auxiliá-lo a instruir-se. Dispondo de meios para fazer com que o próximo se lhe escravize ao interesse, trabalha espontaneamente pelo prazer de servir. E entesourando virtudes inatacáveis, não se furta a convivência com as vítimas do mal, agindo sem escárnio ou condenação para libertá-lo dos vícios. O homem inteligente, segundo o padrão de Jesus, é aquele que, sendo grande, sabe apequenar-se para ajudar aos que caminham em subnível, consagrando-se ao bem dos outros, para que os outros lhe partilhem a ascensão para Deus. Então, Emmanuel, para variar um pouquinho, ele fecha, né, essa questão do conceito de inteligência. Inteligente é quem abstém-se do excesso, é quem, para viver com simplicidade, sem desrespeitar necessidades alheias, é quem não se encastela no orgulho, mas aproxima-se do ignorante para auxiliá-lo e instruí-lo-se, é quem trabalha espontaneamente pelo prazer de servir, é quem não se furta a convivência com as vítimas do mal, agindo sem escárnio ou condenação, para libertá-lo do vício. É aquele que, segundo o padrão de Jesus, sendo grande, sabe apequenar-se para ajudar os que caminham em subnível, consagrando-se ao bem dos outros, para que os outros lhe partilhem a ascensão para Deus. Isso é ser um homem inteligente, segundo Jesus. Né? Vamos lá, para ir concluindo aqui, a história de Paul MacLean, que a gente trouxe na semana passada aqui, né? Que esse aqui é um psiquiatra que trouxe em 1950 essa teoria do cérebro trino. Isso aqui é ciência, né? Que tem o cérebro primitivo, o cérebro intermediário e o cérebro racional. Na década de 50, Paul MacLean, conhecido neurologista do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, propôs a tese de que o cérebro poderia ser constituído de 3 partes. Ele chamou a sua teoria de cérebro trino e acreditava que quando evoluímos dos anfíbios para mamíferos terrestres e daí para primatas, nossos cérebros aumentaram. Ou seja, ele tem uma teoria de que o cérebro vai aumentando de acordo com a evolução humana. Então, quando saímos dos anfíbios para os mamíferos terrestres e daí para os primatas, nosso cérebro foi se ampliando. Né? Este aumento teria ocorrido mais em nível de qualidade do que em quantidade. Podemos assim exprimir. Quis MacLean dizer que as modificações do cérebro não se devem a uma completa reestruturação e organização, mas sim ao desenvolvimento de extensões do antigo núcleo interno, melhorias mais avançadas, se preferir. As explicações sobre o cérebro trino lançaram novas luzes para o entendimento da inteligência, sobretudo a humana, que atualmente existem diversas e legítimas objeções à teoria de MacLean, sobretudo por ter ele dividido o cérebro de modo tão restrito. Ou seja, não é uma unanimidade no meio científico, mas é uma teoria que ele criou. Né?
Afinal, o que é que significa cérebro trino? É uma teoria que parte do pressuposto que evolutivamente o cérebro foi evoluído, foi dividido em 3 partes. Cérebro primitivo ou reptiliano, também chamado de cérebro do instinto da sobrevivência, cérebro intermediário ou límbico, conhecido como cérebro emocional, e cérebro racional, identificado como cérebro lógico. Esta divisão apresentaria o seguinte desenvolvimento evolutivo. Primeiro surgiu o cérebro reptiliano. Qual é ele? É o dos instintos e da sobrevivência. O antigo núcleo interno nervoso, presente em todos os répteis, responsável pelas funções básicas de respiração, circulação sanguínea e digestão. E também por alguns aspectos básicos do comportamento, como acasalamento, agressão e raiva. Ou seja, esse cérebro mais básico cuida das questões instintivas do ser, né? Nos seres humanos, o cérebro reptiliano fica acima da medula espinhal, na base do cérebro. Vamos ver na figura. Foi só com a evolução da espécie e o desenvolvimento do cérebro límbico que surgiu a maioria dos aspectos emocionais básicos, incluindo a proteção da prole, sentimentos como amor, tristeza e ciúme, parecem ter raízes no cérebro límbico. Ou seja, aqueles homens das cavernas cuidavam basicamente das questões instintivas. Então, em tese, ele só utilizava aquela área do cérebro. A partir do crescimento, da evolução da espécie, surgem emoções, sentimentos, razão. E aí o cérebro vai se ampliando. Ou seja, áreas do cérebro que antes não eram usadas começam a ser utilizadas. Essa é a teoria de Paul MacLean, né? Então, está aqui a figura, aqui a medula espinhal, o cérebro reptiliano ele está na base, e aí ele vai se expandindo com o cérebro afetivo, emoções e principais instintos, que aí já trata do hipocampo, tálamo, hipotálamo e tonsila. A ciência vai olhando para isso, né? E, em cima, o neocórtex, o pensamento, a fala, a escrita, a capacidade de planejar. Os andares da casa mental, que a gente estudou na semana passada, e que a gente vai ver aqui que, segundo a doutrina espírita, o desenvolvimento da inteligência humana está claramente delineado com a humanização do princípio inteligente. Uma ocorrência gradual estabelecida ao longo dos milênios. Junto com as conquistas da inteligência, acompanha-se o aperfeiçoamento do livre-arbítrio, condição que transforma o homem em construtor do próprio destino. Vemos, então, que desde os primórdios, a inteligência é ampliada pelas aquisições obtidas nas inúmeras encarnações do espírito e nos seus estágios no plano espiritual. O progresso da inteligência humana é, portanto, infinito. É aquilo que você perguntava. É infinito, não tem limite, né? Então a gente vem com a individualização do processo, do instinto inteligente, do princípio inteligente, a gente vem evoluindo e não tem onde parar, né? Aí chega aqui Leon Denis que diz: a alma, dissemos, vem de Deus e é em nós o princípio da inteligência e da vida. Desde a hora em que caiu na matéria, qual foi o caminho que seguiu para remontar até o ponto atual da sua carreira? Desde o ponto em que caiu na matéria, qual foi o caminho que ele trilhou para chegar ao ponto que estamos hoje? Precisou de passar vias escuras, revestir formas, animar organismos que deixava ao sair de cada existência, como se faz com um vestuário inútil. Todos estes corpos de carne pereceram. O sopro dos destinos dispensou-lhe as cinzas, mas a alma persiste e permanece na sua perpetuidade. Prossegue sua marcha ascendente, percorre as inumeráveis estações de sua viagem e dirige-se para um fim grande e apetecível, um fim que é a perfeição. A alma contém no estado virtual todos os germes dos seus desenvolvimentos futuros. É destinada a conhecer, adquirir e possuir tudo. Nós somos todos perfectíveis, não é? Como, pois, poderia ela conseguir tudo isso numa única existência? A vida é curta e longe está a perfeição. Poderia a alma, numa vida única, desenvolver o seu entendimento
esclarecer a razão, fortificar a consciência, assimilar todos os elementos da sabedoria, da santidade do gênio, para realizar os seus fins, tem de percorrer no tempo e no espaço um campo sem limites. Né? Então, isso aí está um resumo de Leon Denis do que diz a doutrina espírita da evolução do nosso princípio inteligente. Não é? Então, esse é o ponto, a evolução do princípio inteligente, aqui no começo, passando pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, tornando-se espírito e evoluindo. Espírito imperfeito, espírito bom, espírito puro. E vejam que o livre-arbítrio ele vai mudando de faixa. No espírito imperfeito ele é pequeno, está vendo aqui, ó, a faixazinha. No espírito bom ele já amplia a faixa do livre-arbítrio e no bom espírito ele já é bem maior. Porque à medida que a gente evolui, a gente tem mais liberdade de agir. Então essa é a escalada da inteligência humana, é o caminho de nossos espíritos. Né? Então, para ligar uma coisa com a outra, o que a gente trouxe na semana passada. O cérebro trino de Paul MacLean e o cérebro triuno que a doutrina espírita nos apresenta em Calderaro, no livro No Mundo Maior. Ele traz importante conceituação da mente que facilita o molde do entendimento mental. Também as explicações emitidas por Freud a respeito. A gente viu aqui o cérebro trino, o sistema reptiliano, o límbico e o neocórtex. A gente viu isso, é a teoria de Paul MacLean. Né? E aí, o que é que diz Calderaro, André Luiz? Né? Só para relembrar a todos vocês. No nosso sistema nervoso, temos o cérebro inicial, o reptiliano, não é isso? O repositório dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes. Figuremo-lo como sendo o porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Na região do córtex motor, zona intermediária entre os lobos frontais e os nervos, temos o cérebro desenvolvido, consubstanciando as energias motoras do que se serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do nosso modo de ser. Nos planos dos lobos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, jazem materiais de ordem sublimes, que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre de nosso organismo divino em evolução. Então, a gente está no processo de evolução, abrangendo toda essa casa mental, o térreo, os porões, o primeiro andar e o segundo andar. Né? Não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Temos apenas um, que se divide em 3 regiões distintas. Tomemo-lo como se fora um castelo de 3 andares. No primeiro, situamos a residência de nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. No segundo, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. E no terceiro, temos a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. Num deles, mora o hábito e o automatismo. No outro, residem o esforço e a vontade. E no último, demoram o ideal e a meta superior a ser alcançada. Distribuímos deste modo, nos 3 andares, o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Como vemos, possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. Esse é o resumo da doutrina espírita, que faz toda a ligação com a teoria de Paul MacLean, quando ele fala do reptiliano, do límbico e do neocórtex. Calderaro nos traz o passado, o presente e o futuro. O passado no cérebro inicial, o presente na zona intermediária e o futuro nos lobos frontais. É como ele descreve aqui tão magistralmente, né?
Num deles moram o hábito e o automatismo, do porão. Outro reside o esforço e a vontade, o momento atual. E no último demora o ideal e a meta superior a ser alcançada, o momento futuro. Possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. Né? Então, conclusão. O que se sabe ainda é muito pouco. Né? Apesar de tanta informação, tanto estudo, o que a gente sabe ainda é muito pouco. A inteligência não se restringe à cognição. Não é única, é um conjunto de capacidades interdependentes. A inteligência tem todo esse complexo de várias capacidades. Para o Espiritismo, essas capacidades serão desenvolvidas nas múltiplas existências. Não há como ser diferente. Foram desenvolvidas as que nós temos e serão desenvolvidas muitas outras as que nós teremos. Sem o entendimento da realidade do espírito, o homem não pode compreender essa e muitas outras coisas. Então está aí a nossa doutrina espírita contribuindo conosco nesse estudo para ilustrar ainda mais a nossa capacidade de crescer e de evoluir. Ok, gente, ficamos por aqui. Concluímos mais esse estudo. Que Jesus nos abençoe. Espero ter contribuído para esclarecer um pouco esse processo de evolução da alma humana. Vamos concluindo